Era uma noite amena de maio em Bournemouth, uma das mais populares cidades litorâneas da Inglaterra. Duas amigas, Amy Gray, de 34 anos, e Leanne Miles, de 38, aproveitavam a brisa marinha sentadas na areia da praia de Durley Chine. Elas acenderam uma pequena fogueira para se aquecer enquanto conversavam descontraidamente. Mas às 23 horas e 30 minutos daquela sexta-feira, 24 de maio de 2024, suas vidas seriam mudadas para sempre. Um jovem de capuz emergiu da escuridão sem qualquer aviso, armado com uma faca longa. O que aconteceu a seguir chocaria não apenas a comunidade local, mas todo o Reino Unido. Esta é a história de como um estudante de criminologia de 20 anos tentou cometer o que ele acreditava ser o crime perfeito. Mas será que conseguiu? Às 23 horas e 42 minutos da noite de 24 de maio, a central de emergências de Dorset recebeu uma ligação desesperada. Era Leanne Miles, com a voz trêmula e ofegante. Fui esfaqueada várias vezes. Estou ficando tonta. Por favor, venham rápido. O que havia acontecido poucos minutos antes foi um ataque brutal e aparentemente aleatório. Um homem vestindo roupas escuras e capuz se aproximou das duas mulheres que estavam sentadas próximas à fogueira. Sem qualquer provocação, ele investiu contra Leanne com uma faca, desferindo mais de uma dezena de golpes em questão de segundos. Foi então que Amy Gray fez algo extraordinário. Vendo sua amiga sendo atacada, ela se colocou entre Leanne e o agressor, gritando: "Saia de perto dela!" Essa intervenção corajosa permitiu que Leanne, mesmo gravemente ferida, conseguisse se levantar e correr em busca de ajuda. Mas o preço da bravura de Amy foi alto. Sozinha com o atacante, ela foi esfaqueada aproximadamente 10 vezes. Um dos golpes atingiu diretamente seu coração, ferimento que se mostrou fatal. Quando a polícia e os paramédicos chegaram ao local, encontraram uma cena devastadora. Leanne ferida, mas viva, e Amy inconsciente na areia, próxima à fogueira que as amigas haviam acendido. Apesar dos esforços médicos, Amy Gray foi declarada morta ainda na cena do crime. A investigação começou imediatamente. A polícia de Dorset isolou toda a área da praia e iniciou uma busca minuciosa por evidências. O primeiro desafio: o atacante havia fugido antes da chegada das autoridades, aproveitando a escuridão para desaparecer. Mas os investigadores tinham algo valioso: as câmeras de segurança de Bournemouth. A cidade turística possui um extenso sistema de CCTV, especialmente na área da orla. Foi ao revisar essas gravações que os detetives encontraram a primeira pista crucial: imagens de um homem alto e magro, vestindo calça e casaco pretos com capuz, caminhando pelo calçadão e descendo em direção à praia de Durley Chine, no horário compatível com o ataque. Em 26 de maio, apenas 2 dias após o crime, a polícia divulgou essas imagens ao público, pedindo ajuda para identificar o suspeito. As imagens, embora granuladas devido à baixa iluminação noturna, mostravam claramente alguém se movimentando com propósito pela área. Mas havia algo mais perturbador nessas gravações. Uma análise mais detalhada revelou que o mesmo indivíduo havia sido filmado perambulando pela região da praia antes do ataque, sugerindo que ele estava observando, escolhendo suas vítimas. A partir daí, os investigadores começaram a perceber que não estavam lidando com um crime impulsivo, mas com algo muito mais sinistro: um ataque premeditado e meticulosamente planejado. Conforme a investigação avançava, um padrão começou a emergir. Ao cruzar dados das câmeras de Bournemouth com registros de hospedagem, os detetives fizeram uma descoberta surpreendente. O suspeito não era um local. Registros de hotéis mostraram que um jovem havia se hospedado em diferentes acomodações na cidade entre 21 e 25 de maio, incluindo o período do crime. Mais intrigante ainda, ele havia reservado 2 hotéis diferentes, possivelmente para não chamar atenção, permanecendo muitos dias no mesmo local. As câmeras de segurança desses estabelecimentos capturaram imagens do hóspede. Um homem jovem,
aparentemente na casa dos 20 anos. Câmeras da estação de trem e de ruas de Bournemouth também registraram uma figura compatível com a mesma pessoa ao longo da semana. Mas a evidência mais reveladora veio da análise do comportamento. Esse indivíduo havia feito pelo menos 2 visitas de reconhecimento ao local do futuro crime nos dias anteriores. Ele estudou a área, familiarizou-se com as rotas de fuga e até mesmo observou as posições das câmeras de segurança. Havia ainda outro detalhe perturbador. Na tarde de 24 de maio, poucas horas antes do ataque, o suspeito foi ao cinema local assistir a The Strangers, Chapter 1, um filme de terror do gênero slasher, onde invasores mascarados esfaqueiam suas vítimas. Todos esses elementos apontavam para uma conclusão chocante. O crime havia sido planejado com meses de antecedência, por alguém que estudou meticulosamente cada detalhe. Em 28 de maio, apenas 4 dias após o crime, a rede se fechou. A Polícia Metropolitana de Londres, cooperando com a polícia de Dorset, havia identificado o suspeito. Nazen Saadi, de 20 anos, residente em Croydon, sul de Londres. As imagens de câmera corporal dos policiais mostram um momento dramático da prisão. Agentes armados cercam uma residência em Croydon enquanto gritam ordens. Saad desce as escadas com as mãos na cabeça, obedecendo às instruções sem resistência. Walk down the stairs! Slowly! Keep walking! Keep walking! Stop! Turn around! Walk backwards! Walk backwards towards my voice! Walk backwards! Keep walking! Keep walking! Bring him out. Out! Come out! Get on your knees! Down on your knees! Down on your knees! Look at me! Stay there. Do not move. Explain all of it. Focus on me. I've seen you're under arrest on suspicion of murder. Mas quem era Nazen Saad? Nascido em dezembro de 2003, ele era, ironicamente, um estudante de criminologia e psicologia criminal na Universidade de Greenwich. Vinha de uma família considerada amorosa e estável, sem antecedentes criminais. À primeira vista, nada indicava que ele seria capaz de um ato tão brutal. Porém, conforme os investigadores cavaram mais fundo, um perfil perturbador começou a emergir. Colegas de universidade relataram que Saad fazia perguntas inquietantes em aula, como alguém conseguiria se safar após cometer um assassinato, e detalhes sobre vestígios de DNA. Numa ocasião, a professora Lisa Maria Reis, surpresa pela pergunta fora de contexto, chegou a brincar. Você não está planejando um assassinato, está? Saad respondeu que era pesquisa para um jornal, mas sua atitude preocupou tanto a docente que ela reportou o comportamento à universidade. Com Saad sob custódia, os investigadores realizaram buscas minuciosas em seus pertences. Na casa onde ele estava, foram descobertas múltiplas facas escondidas. Uma na gaveta de sua cabeceira, outra entre um armário e a parede. Os próprios pais de Saad entregaram voluntariamente às autoridades facas e até um machado que haviam confiscado dele anteriormente, preocupados com sua obsessão. No total, 5 facas foram recolhidas. Registros mostraram que Saad havia comprado pelo menos 6 lâminas entre fevereiro e abril de 2024, todas adquiridas online. Mas foi a análise forense de seus dispositivos eletrônicos que revelou a verdadeira extensão do planejamento. Saad havia se recusado terminantemente a fornecer a senha de seu celular, mas os investigadores conseguiram acessar seu laptop e computadores da universidade. O histórico de pesquisas era arrepiante. Qual a faca mais letal? Leis sobre porte de facas na Inglaterra. Bournemouth, praia aberta à noite. É mais fácil correr em praia de pedrinhas ou de areia. Por que criminosos se safam mais em áreas rurais? Por que é mais difícil ser pego se o assassino age em outra cidade? Saad também havia pesquisado casos de crimes notórios, incluindo os assassinatos de Millie Dowler e Brianna Gay, vítimas adolescentes de grande repercussão no Reino Unido. Suas contas em redes sociais eram igualmente reveladoras.
Seu Snapchat chamava-se Ninja Killer, e no computador ele usava o nome de usuário N-Skills, alusões nada sutis à violência. Mas por que um jovem aparentemente normal se tornaria um assassino premeditado? A resposta estava enterrada em um padrão perturbador de comportamento e ressentimento. Colegas da universidade relataram que Saad demonstrava comportamentos misóginos e socialmente inadequados. Ele provocava mulheres dizendo que eram mais fracas que homens e que não deveriam atuar em certas profissões como a polícia. Relatórios psiquiátricos posteriores indicaram que Saad nutria um ressentimento profundo contra a sociedade e, em particular, contra mulheres. Possivelmente decorrente de rejeições pessoais e sentimentos de humilhação, ele havia desenvolvido uma raiva profundamente reprimida em relação ao sexo feminino. A juíza do caso resumiu que ele possuía uma espécie de grievance, um rancor direcionado a mulheres, tendo crescido com baixa autoestima, isolamento social, sem nunca ter tido namorada, e desenvolvendo fascinação por violência e notoriedade criminosa. Havia também outro elemento preocupante. Em fevereiro de 2024, alguns meses antes do ataque, Saad foi acusado de perseguição, stalking contra uma mulher. Os detalhes não foram divulgados, mas isso levantou questionamentos sobre se sinais prévios poderiam ter impedido a tragédia. Essa combinação de fatores alimentou em Saad o desejo de cometer o crime perfeito. Ele passou meses fazendo pesquisas online sobre assassinatos e como evitar ser pego, buscando o reconhecimento que nunca havia recebido, nem que fosse através da infâmia. Em dezembro de 2024, Nazen Saad enfrentou julgamento no Tribunal da Coroa de Winchester. Apesar das evidências esmagadoras, ele se declarou inocente de assassinato e tentativa de assassinato, alegando identidade equivocada. O julgamento revelou detalhes ainda mais perturbadores. O júri assistiu a trechos de vídeo de CCTV mostrando Saad perambulando perto de Amy e Leanne na praia minutos antes do ataque, e depois correndo atrás de uma das vítimas durante o crime. Eles também ouviram a gravação da chamada de Leanne para o 999, com seus apelos desesperados por socorro e áudio ambiente captado no momento do crime, onde se escutam gritos prolongados de pavor. Leanne Miles depôs em lágrimas, relatando os instantes em que foi atacada e confirmando que nunca havia visto Saad antes daquela noite, provando que o ataque foi completamente aleatório. A promotoria apresentou as extensas pesquisas online de Saad e sua obsessão por facas. Ficou comprovado que ele chegou a Bournemouth 3 dias antes do crime e fez visitas de reconhecimento ao local. Em uma declaração final chocante, a promotora Sarah Jones especulou sobre os motivos. Este réu parece ter querido saber como é tirar uma vida. Talvez quisesse saber como é fazer mulheres sentirem medo, ou achou que isso o faria se sentir poderoso e interessante para os outros. Saad optou por não testemunhar em sua própria defesa. Em interrogatórios policiais, ele afirmou ter apagado da memória o período do ataque, uma alegação que não convenceu ninguém. Após deliberação, o júri retornou com veredito unânime: culpado de assassinato e tentativa de assassinato. Em 28 de março de 2025, Nazen Saad, então com 21 anos, voltou ao tribunal para ouvir sua sentença. A juíza Joanna Cutts foi implacável em suas palavras. Você planejou matar e foi a Bournemouth com esse objetivo. Estou convencida de que escolheu Amy Gray e Leanne Miles porque nutria um rancor contra a sociedade como um todo e contra as mulheres em particular. A sentença: prisão perpétua, com no mínimo 39 anos e 65 dias antes de qualquer possibilidade de liberdade condicional. Na prática, Saad passará essencialmente toda a sua vida adulta atrás das grades. A juíza destacou que Saad negou sua culpa até o fim, em parte porque buscava a notoriedade que um julgamento lhe daria, demonstrando completa falta de remorso. As declarações das famílias das vítimas foram devastadoras. Cian Gray, viúva de Amy, disse: com 36 anos, eu não deveria ter que segurar a mão fria da minha esposa falecida.
Nem minha filha deveria ter que se despedir e chorar sobre um caixão. Esta foi a história do assassino que achou que conseguiria cometer o crime perfeito. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar na divulgação. Obrigado e até a próxima!